Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Todos nós estamos precisando de cura. Cura da alma, cura dos pecados, enfim. E às vezes, Deus permite que alguns passem algumas situações difíceis para ser tratado. Eu, no domingo passado, cravei aqui no meu coração a mensagem do irmão Adeodato, e ele falou uma coisa certa. Quando Deus trata o homem, ele tem várias maneiras de agir. Às vezes um alerta, às vezes uma mensagem, às vezes uma palavra, e como ele falou, Adeodato, às vezes Deus abre uma ferida para tratar. E abrindo essa ferida, ninguém pode fazer absolutamente nada. Nem orar, nem pedir a Deus, porque não vai acontecer nada, porque é do agrado de Deus que aquilo seja feito para o bem. Porque o amor de Deus não é mar de rosas, só rosas. O amor de Deus é o cuidado de, às vezes, dar um beliscão, dar um esticão na gente. E eu não posso falar aqui, porque tem pessoas, amados, assim como nós somos dos presbitérios, sabemos de certas coisas, de pessoas que estão passando por lutas. Mas não desista não, amado. Não dizendo que vai passar. Vai passar porque Deus é conosco. Ele disse que será e é eternamente conosco até a consumação do século. Fique firme, só não faça uma coisa, não olhe para trás. Amém? Amém? Deu paz. Agora, então vamos lá. Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 1 João 4, 9 a 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho, o gênito, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém. Efésios 2, 4 ao 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. João 2:3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Continue assim. Amém? Botasse aqui o versículo da divisa, que fala sobre o imensurável amor de Deus. É a divisa hoje do nosso culto. Abra suas Bíblias aí no livro de Romanos, versículo 5, 8. Vamos por cá. Graças a paz, igreja. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Claro, né? Romanos 5, 8 diz, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Vamos falar de 3 coisas aí nesse versículo. Primeiro, que Deus não precisava provar nada para ninguém. Vamos tirar isso aí. Ele não precisa provar nada a ninguém. Quem é o homem? Nós vamos ver isso lá na frente. Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você?
como o Márcio falou na pregação dele. Quem é você? Você está onde e você vai para onde? Aí ele botou um pinguim no deserto, não foi? Ah, bom, a mensagem foi 3 domingos falando sobre a mesma coisa. Deus quer falar alguma coisa para mim, para nós. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Vou pegar aqui 3 coisas. Deus, que prova seu amor. Cristo, que morreu por nós. E pecadores, o que nós somos. Vamos começar por nós, pecadores, o pecado. Para mim começar por aí, eu tenho que ir para o início de tudo. O pecado original. O pecado que deu origem a essa coisa terrível. Olha, nós não podemos fazer dimensão de quanto foi terrível, horrível o pecado. Nós não temos dimensão. Estamos pagando um preço alto. Jesus pagou um preço alto, porque o negócio não foi pouca coisa, não. A única proibição que Deus fez, disse, olha, da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que morrer, certamente morrerás. A única proibição de Deus. E o resto estava tudo conforme, de acordo. O homem estava na presença de Deus e via aquele lugar maravilhoso. Tudo que Deus criou foi para que o homem dominasse, para que o homem gozasse daquilo tudo, mas caiu justamente aí. E esse pecado, amados, trouxe consequência não só para nós. Tem leituras que eu não vou fazer, não, para não esticar, porque essa está em Gênesis. Vocês conhecem essa passagem do pecado original. A consequência veio para nós, homens, né, que passamos a morrer, esse corpo passou a adoecer, e somos pó, do pó vamos voltar, e nós vamos trabalhar, do suor do nosso rosto vamos comer o pão, e assim, meio muito de coisa. Para os animais também. Os animais sofreram transformação. A terra também sofreu transformação, né? Que ela disse, o próprio Deus fala ali, em poucas palavras, que a terra produzirá espinho, cardos, né? E abrolhos, coisas que não são boas. Nós não usamos isso. Mas veio aí de lambuja, e os animais também sofreram. Por quê? A gente fala, você já deve ter visto alguma cena aí do mundo animal. O mundo animal lá, a selva é terrível. Uns têm que morrer para o outro sobreviver. E o pior, essa raça dos caninos são piores que tem, e as aves de rapina, para comer a sua presa. O leão não, estrangula aqui, o bicho morre, o jacaré dá uma pancada, morre, mas os caninos e as de rapina são terríveis, bom, enfim, não vou entrar por aí. Essa consequência foi muito grande. E aí o que é que acontece? Deus tinha falado, ele tinha que cumprir a palavra dele. Ele não ia voltar atrás, nem nunca jamais vai voltar atrás do que ele falou. Tu és pó, sobre o pó agora retornarás. Pronto. Aí o pecado começou a reinar. E o segundo pecado que a Bíblia relata, começou lá também, na família que Deus já tinha acabado de criar. Estava fresco, estava todo mundo ali na criação. A família de Deus traz um registro para nós, a família de Adão e Eva traz um registro para nós tenebroso. Caim mata o seu irmão Abel. Um pecado que entre no berço, a família, a base da criação, isso foi terrível para Deus ver esse tipo de coisa, e aí começou o homem, como se diz, descer ladeira abaixo, começou o homem a praticar coisas horríveis, começou o homem a desobedecer a Deus, o homem começou a viver a vida dele, e Deus parece que não existia. Mas Deus é Deus, Ele existe, Ele está no governo de todas as coisas. Quando ele viu que o negócio não estava bom, ele disse, Noé, venha cá, faça uma arca que eu vou destruir o homem. Eu não vou dizer zerou a humanidade, porque tinha 8 almas. E Deus só não destruiu a humanidade da face da terra, porque Deus é justo. Tinha 8 almas ali temente a ele. Ele disse, eu não posso destruir, porque tem esses aqui.
Mas faz o seguinte, entra aí na arca, pega 2 de cada animais, se prepare, a terra vai ser destruída. E assim foi. E ainda, Noé, falando para os incrédulos, que não deu em nada, porque isso provou que o coração do homem estava longe de Deus, do seu Criador. E aí não deu em nada, só a família dele entrou na arca e veio o dilúvio e acabou com tudo que estava na face da terra. Deus leva, a partir da família de Noé, Deus começa uma nova geração. Aí, pensando que tudo ia dar certo, a partir dali, quem disse? Aí o homem começa a se corromper de novo, começa a transgredir, começa a desobedecer, e o pecado afasta a gente da presença de Deus. O que é que Deus faz de novo? Abraão, venha cá. Olha, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, largue tudo lá. Não traga nada, não pegue nada, não venha com ninguém. Você e sua casa, saia de lá e vá para... Não disse nem onde era. Para daqui a pouco, onde Abraão foi? Abraão disse que ia lá para lá, o dia para cá. Não, eu vou lhe mostrar. Não vai ninguém, só você, sua família. Deus aí, um novo recomeço. Mas Abraão traz Ló. Ló. Aí Deus disse, você e sua parentela, sua casa, ele pega Ló e traz. Porque foi do irmão dele, o irmão dele morreu, ou ele não ia deixar Ló lá e tal. Foi embora. Resultado? Ló, quando chegou na terra lá, que eles tomaram posse, Ló vai para onde? Sodoma. E aí, meu irmão, o pau quebrou lá também. O povo se prostituiu de uma coisa terrível, que Deus disse não, também não. Pegou 2 anjos e disse lá, vá e tire ele de lá. Não pergunte se ele quer ir, não, tire ele de lá. Eu vou destruir essa cidade toda. E aí, a família de Ló é tirada, e os anjos disseram, ó, escapa, preserve sua vida, suba a colina, fuja e não olhe para trás. Saiu, meu irmão, assim que saiu, o pau quebrou, todo mundo morreu. Diz que até as ervas do mato, bicho, tudo foi fulminado, tudo, porque desobedecendo, desagradando, fazendo coisas terríveis. E todos sabem aí que até com os anjos, eles quiseram pegar os anjos para ter relação sexual. Ô, Pai do céu. O anjo só deu uma só, ficou todo mundo cego. Aí eu me lembrei da passagem de Jesus. Pedro corta a orelha de Malco. Aí, Pedro, guarda a tua arma. Se tu acha que se eu quisesse, eu oraria ao Pai. Ele mandava 12 legiões de anjos, meu amado. É muito. Se ele mandasse um, fulminava todo mundo. 12 legiões de anjos. É milhares de milhares, estavam ali a serviço dele. Pedro, com quem a espada ferir, serás ferido. Pedro, guarda a espada. Voltando para cá. E aí, de novo, aquela coisa. Abraão tem um filho com a empregada. Ismael sai, vai, cria um povo terrível, para não dizer outra coisa, obstinado. E continua também, o povo de Israel começa muito bem, mas começa a cambalear. O que é que faz Deus de novo? Moisés, venha cá. Moisés, tira esse povo daí. Vamos começar de novo. Pega esse povo que está aí, que está clamando, Deus, 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 tira a gente daqui, lá no Egito, tomando chicotada, sofrendo, comendo o pão que o outro amassou. Tira daí. Moisés, leva esse povo para a terra que mana leite e mel. Lá nós vamos começar. O povo está clamando e tal. Moisés aí, também não vou entrar no mérito da... Pega o povo, leva. Nem chegou lá na terra, o povo já está no deserto, murmurando. Mas Moisés, o senhor tirou a gente. Era melhor morrer lá na mão dos egípcios que morrer aqui nesse lugar. E aí começa a torrar a cabeça de Moisés. E Moisés, Deus, o povo, lá vai, volta. Aí Deus disse, tá bom, venha cá no monte, suba. Se separe, se consagre e venha cá. Quando Moisés sobe,
para falar com Deus, para Deus falar, mostrar lá ao povo que era os 10 mandamentos. O povo aí faz um bezerro de ouro e adora outro Deus. Ô, pai. Aí é duro, meu irmão. Uma pessoa, vamos olhar como pessoas, um pai, sei lá, uma pessoa que faz tudo por você, faz tudo que mostra que ele é seu tudo, e de repente, larga lá e vai atrás de outro. Aí, Deus fala, Moisés, desce que o teu povo está adorando outro ídolo. Moisés desce, antes de chegar lá, pega as 2 tábuas e pá, joga lá, quebra tudo, com a ira de Moisés. Sabe o que acontece? Aí Deus começa agora a apertar. É assim, né? Aí Deus começa a apertar, deixa o homem lá. Aí o homem começa a passar humilhações, começa a passar necessidade, o homem começa a sofrer, e Deus faz isso propositalmente para que o homem saiba que sem ele o homem não vai a lugar nenhum. Ele não é nada, ele não pode fazer nada e não tem nada. E aí começa o homem se perder, né? O estágio que chegou à humanidade. E é a partir daí que nós vamos ver agora essa situação. Vamos abrir aí o Salmo 22. Salmos capítulo 22, versículo 1, 2 e 6. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. E desprezado do povo. Deus deixa o homem lá. E aqui quem estava fazendo essa oração, esse clamor, foi Davi. E Deus meu, na minha versão tem Deus meu, por que me desamparaste? Isso lembra quem? Jesus. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Né? Deus meu, por que me desamparaste? E aí, quando Deus não responde, ele se compara a um verme. Ele se diz diante de Deus que ele é ninguém, ele é um opróbrio. Eu me lembrei a passagem de Mefibosete, quando Davi chamou ele, o filho de Jonas, que Davi tinha feito um pacto de sangue com Jonatas. Eu serei sobre tua família e tu serás sobre a minha. Jonatas, filho do rei Saul, e Davi, um pastor simples, quer dizer, diferente classe social. Mas Jonas quis fazer um pacto com Davi. E aí, enfim, Mefibosete, filho de Jonas, né? Todo mundo conhece essa passagem, é chamado. Aí ele entra na sala, né? Onde o rei estava sentado e o rei esperando ele. Ele veio de uma cidade que não era nada nem ninguém, ele se considerava ninguém, mas ele era herdeiro. Ele era herdeiro do trono, segundo o homem. Mas aí o que é que acontece? Humanamente ele tinha direito a terras. Aí o que acontece? Quando Mefibosete entra e se vê diante de Davi, ele se joga no chão. Ele já era aleijado dos pés. Quando chega diante de Davi, ele se joga no chão e diz: Senhor meu, o que tu queres como um cão morto como eu? Como quem diz, estou morto agora porque ele me descobriu. Aí ele disse: Mefibosete, tudo que era teu vou devolver. Eu vou restituir as terras,
o gado, tudo que era de teu pai. E você terá escravos, empregados, mas você vai morar na minha casa, e você vai sentar na minha mesa e comer comigo. Aí Davi disse, Senhor, Deus meu, né? Por que me desamparaste? Isaías capítulo 40, versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Como coisa vã aqui. Os povos, as nações, perante Deus, não são nada. E Isaías proclama isso. Ele vê isso, quando vê aquela humanidade daquele jeito, diante do Senhor dos céus e da terra. E não precisa vocês abrirem Jó, capítulo 40, versículo 3 e 4, diz, eis que sou vil é coisa também inútil, e que a palavra do Senhor né? Eis que sou vil, e que falaria ao Senhor, a minha mão coloco na minha boca. Isso aconteceu quando Jó, passando por aquela situação, indaga a Deus. Aí Deus vai a ele e responde com mais de 30 perguntas. Várias. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei a terra, quando eu separei as águas? Onde você estava quando eu fiz as constelações e o bramido dos mares? E aí Jó foi, ó. Aí no final, ele diz, cinge, veste tua roupa e se comporte como homem. Responda-me se tu puder. Jó disse que a única coisa que ele fez foi colocar a mão na boca, porque sabia quem era que ele estava falando. E aí, daí em diante, que Jó se humilha, pede perdão, faz uma oração, se quebranta, e aí Deus, logo em seguida, restitui tudo para ele. Mas, veja, o salmista, né, Isaías, Jó, e tem tantas outras passagens que não dá tempo eu pegar aqui para não ficar longa. Mas vamos lá. O que é que acontece? Deus não se esqueceu do homem. Apesar disso tudo que Deus estava permitindo acontecer e deixar o homem chegar a esse ponto, Deus não se esqueceu do homem. Voltando aí para Isaías, vamos ler aí o presbítero Derival, por favor. Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Glória a Deus. Deus chega ainda aqui, né? Isaías, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, ou seja, já era, nós estamos perdidos. Quando o povo chega a essa consciência, dizer assim, ó, meu irmão, acabou, agora estamos perdidos, estamos sem Deus, praticamente por causa do pecado do povo. O pecado afasta o homem da presença de Deus, não Deus que se afasta do homem. Aí o que é que acontece? Deus aí responde a Isaías dessa forma. E eu acho interessante, né? Todos os dois versículos são fortes. E o 16 disse, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, ou seja, nosso nome, nossa vida está na palma da mão deles. E ele diz aqui, e os teus muros continuamente perante mim.
os teus muros, ou seja, a sua proteção, a sua fortaleza, estão continuamente perante mim. Eu digo, eu sou o Senhor que te guardo, que te protejo, que te fortaleço. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode fazer nada por você. E aí começa a se mostrar ao homem quem é, de novo, né? Esse Deus todo-poderoso, ao qual o povo de Israel serve, né? Servia, serve e sempre servirá. Aí é o seguinte, ninguém, amados, pode mudar o plano de Deus. Satanás tentou intervir, mas o plano de Deus foi, é e sempre será morar eternamente com o homem. Né? Não precisa vocês abrir, Derival me permita aqui ler essa passagem, que também está em Isaías. Bem sei que tudo pode, Isaías 43, 13, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos será impedido. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pronto. Se Deus criou o homem para morar eternamente com o homem, assim será feito. Aí entra o quê? A nova aliança de Deus com os homens. E essa nova aliança de Deus com os homens se chama Jesus. Vamos ler? O próprio Senhor Jesus declarando isso. E essa aliança começou lá no passado, quando o Satanás colocou o homem contra Deus, e Deus lá mesmo falou que Jesus esmagaria a cabeça dele, né? Em outras palavras, né? Ele não fala assim diretamente, mas era isso que ele estava dizendo, que ele feriu o calcanhar, né? Mas Jesus iria esmagar a cabeça dele. E aí, essa promessa, essa aliança se encerra na cruz, aonde Jesus se entrega e morre por nós. Mas vamos ler aí, Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amém? Esse é o cálice da nova aliança. Jesus agora nos traz de volta a imortalidade. Ele vem cumprir aquilo que é do agrado de Deus, que é nos dar a vida eterna. E, quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Está em João 19:30, não precisa se abrir. E está consumado, está feito. O plano de Deus se cumpriu em nós. Então, não é por acaso que o versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, mas tenha a vida eterna. Até o próprio Jesus não conseguiu, não falou em medidas do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sem limites, sem fim, eternamente. E quem é a expressão do amor de Deus? Seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não morra, não é morrer essa vida, é não morrer a vida eterna, não perecer da segunda morte, mas tenha a vida eterna. Esse é o imensurável amor de Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ouvir mais a participação de mais alguns adolescentes para fazer a leitura do imensurável amor de Deus. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amem-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Amém. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém?
Deus seja louvado.